Olá, eu sou o Salvati do blog do Salvati e hoje estamos quase chegando ao fim aí da nossa viagem, né? Que eu estou levando vocês, estamos todos com os meus convidados. E para quem não viu os episódios anteriores, clica aqui em cima que você vai assistir direto para essa playlist. E no programa hoje, então, nós vamos falar sobre restaurantes, gastronomia. Lembrando que a gente já está na viagem, a gente vai ajudar vocês a comerem bem. Ou não, ou comerem rápido, né? Oi, gente. Tô aqui com a Paula de novo. E essa daqui é a expert para falar sobre gastronomia. Mais ou menos, né? Vamos ver o que eu posso contribuir. Sabe o que eu acho? Quando a gente está viajando, a gente está vivenciando muitas coisas diferentes, né? Conhecendo um outro lugar, outra cultura, enfim. E a alimentação, a gastronomia, vai estar muito envolvida com essa sua experiência em um lugar diferente. Então, a primeira coisa que eu diria, eu acho, para quem está viajando, prova o que esse lugar tem para te oferecer em questões aí gastronômicas, de alimentos, de bebidas. Essa é também uma forma de conhecer a cultura daquele lugar, através dos sabores, até da história de um prato típico, né? E agora, falando para um lado mais técnico, né? A gente busca ajudar vocês, mas também falar um pouco, né, da coisa mais técnica. Por que a gastronomia é importante, é válida e ela está inserida no turismo? Olha, a gastronomia, a alimentação pode ser considerada, e até alguns autores aí da área colocam como um dos 3 pilares do turismo, ao lado do transporte e da hospedagem. Então, para você viajar, você precisa se deslocar, precisa de um transporte. Você vai ficar alguns dias fora de casa, você precisa de um meio de hospedagem. E como seres humanos que somos, a gente tem a necessidade básica fisiológica e da alimentação. Então, a preocupação com o se alimentar sempre vai estar presente no planejamento de uma viagem e no decorrer de uma viagem também. E existem diversos tipos de estabelecimentos gastronômicos que vão atender aí aos desejos, aos paladares, né, às necessidades do turista, aos bolsos. Por exemplo, um prato, né, ele também pode servir como um atrativo de uma cidade ou uma região, né? Então, também, né? Quer ver um exemplo? Se a gente pensar, mas quem viaja só para ir comer um prato típico daquele lugar? Viaja sim. Quem aí já foi para Morretes comer um bairrado? Ou foi para Morretes para ver a cidade? Não, a atração principal está na alimentação. Então, esse é só um exemplo, né? Existem vários outros destinos que trabalham bastante com a gastronomia e tem a alimentação ou um prato típico como forte ali para atrair turistas e receber visitantes. Rotas gastronômicas, rota do vinho, quantas tem, né? Paraná, Rio Grande do Sul, fora do Brasil também existem muitas rotas temáticas que associam bastante com a alimentação. O que aquela região produz ali, que é típico e que é interessante para o turista conhecer. Exatamente, porque não é só o alimento, é a bebida também, né? Também. Então, por exemplo, quanta gente vai para o Chile com a intenção de conhecer uma vinícola, né? Conhecer os vinhos chilenos, ou os... E fomos inclusive, né? E fomos inclusive, e é muito bom. Pena que não deu pro bolso para trazer. E quem comprou já ficou por lá a garrafa mesmo. Um outro exemplo é Champagne na França, né? Que é único, para quem não sabe, né? Só pode ser chamada de champanhe os espumantes que forem produzidos na região de Champagne, que fica na França. No resto do mundo é espumante. É uma curiosidade. E vejam, né, como se você estiver disposto, o quanto você consegue aprender sobre um destino tendo como base a alimentação. Então, nesse exemplo que o Luiz deu de vinhos chilenos, por exemplo, quem passa por uma experiência prática ali durante uma viagem, de visitar uma vinícola, de degustar os vinhos, né, daquela região, de conhecer uma marca, um nome, você está aprendendo. Aí um exemplo com a bebida, mas da mesma forma com a comida, você vai aprender durante uma viagem de diversas formas.
E eu acho que a gastronomia é uma dessas formas, né? Tanto que tem aí os restaurantes de comida típica, né? Dos lugares, né? Então, por exemplo, de novo, vamos voltar ao Nordeste, né? Vamos supor que já estamos no Nordeste, afinal, esse programa, estamos na viagem. Você vai num restaurante de comida nordestina, então vai servir baião de dois, vai ter lá o acarajé, né? Então você vai, além de conhecer um atrativo, que o prato pode ser um atrativo, você está conhecendo um pouco da cultura e do lugar através da gastronomia, né? É bem legal. Eu não sei você, nem vocês, mas eu, quando vou viajar, eu sou aquela pessoa que eu não ligo tanto pro almoço, sabe? Pra mim, eu posso comer ali um sanduíche, mas pra janta eu gosto de um restaurante, né, na cidade. Não precisa ser o mais sofisticado também, né? Mas pra gente sair e tal, conhecer ali, não só restaurante, mas um barzinho também, que ele já se encaixa num estabelecimento gastronômico. Então, por exemplo, vou citar eu. Eu, quando eu fui viajar pro Canadá, almoçava em fast food, então lá McDonald's, Subway e afins. E aí quando chegava à noite, a gente sempre ia para um restaurante, né? Isso é algo que eu prefiro fazer, né? Eu acho que às vezes pro almoço, você tá passeando, você tá ali na correria daquele dia e você não vai ter tempo, né, de chegar no restaurante, sentar, pedir o seu prato, pedir a sua bebida, esperar o alimento vir. Então a comida rápida, o fast food às vezes, né? Ou você sai ali, por exemplo, fora do país, tem mercados que já servem o lanche pronto, bem baratinho, então talvez seja uma opção para quem está ali no passeio e não quer perder o passeio, né? Perder o dia. E daí já à noite já se arruma mais, já vai para um restaurante, né? Perfeito. E aí se você tem dinheiro para gastar, meu filho, se joga e vai nos restaurantes mais chiques, né? Mas e é bem isso, né? Às vezes você tá com uma programação tão recheada de coisas ali para conhecer, de atividades para fazer, num lugar diferente. E você tem toda a razão, Luiz. O momento do almoço, às vezes você perderia muito tempo ali, né? Numa refeição um pouco mais demorada e poderia estar conhecendo, vendo mais coisas naquele destino. E à noite você também já vai estar mais descansado, mais relaxado. Se arruma, né? Se arruma bem, se sente bem, vai estar mais preparado para curtir a noite ali tranquilo, né? Sem estar na correria do dia, né? Verdade. Sabe, muitas pessoas têm um medo, assim, uma restrição de provar comida diferente. Não sei, talvez você conheça alguém assim, vocês que estão assistindo conheçam alguém assim, ou você seja uma pessoa assim. Eu não gosto de provar nada diferente do habitual. Dizem que pra gente gostar de alguma comida, e até usam muito a comida japonesa como exemplo, a gente tem que provar 3 vezes pra daí começar a gostar. Tipo, a primeira vez que você prova, não gostou. Mas eu vi uma coisa assim de dias. Não foi a mesma, será? Não sei. Bom, não sei, enfim. Né, mas tudo bem, prova pra você saber se gosta ou não. E se não gostar, dê uma segunda chance, uma terceira, né? Sem medo de provar um alimento diferente quando está viajando. O risco, às vezes, e que aí sim muitas pessoas têm medo, é de passar mal. Provou a comida diferente, um tempero ali que não fez bem, eu não sabia que não ia fazer bem, e aí acaba estragando a viagem por ter passado mal. É um risco que se corre. Eu sou uma pessoa que adora experimentar essas coisas diferentes. E a minha curiosidade, se um dia eu fosse pra Ásia, seria pra comer as coisas estranhas. Eu juro. Grilo no espeto. Grilo, escorpião. Bicho da seda. Eu morro de vontade. É uma coisa que eu tô contando aqui. De comer essas coisas. Espetinho de polvo, lula lá. Eu não sei, mas me dá água na boca. Sério? Eu comeria também, estranhas, mas por assim. curiosidade. Assim. Vocês têm... sabe o que é mais curioso? Que essas coisinhas assim, tipo larva, grilo, existem lojas de doces nos Estados Unidos que vendem isso. Esses bichinhos, claro, industrializados, mas são os bichinhos mesmo. Bichinhos? Então, e daí tem sabor bacon, tem pirulito de escorpião, daí tem um escorpiãozinho dentro, e é realmente um escorpião dentro do pirulito. Acho muito louco. Cada um com seu paladar. Existe um motivo muito sério para os chineses ali, por exemplo, ter essa feira em Pequim que serve todos esses tipos de animais. Mas nem daria tempo de contar agora
Mas por que uma pessoa iria comer grilo, por exemplo, né? As dificuldades de passar fome, de período de guerra e etc, etc, que fizeram com que em determinados lugares do mundo as pessoas tivessem uma maior facilidade em comer esse tipo de alimento. Mas enfim, né, fica para uma outra conversa. Posso contar de mim uma coisa? Pode. Uma vontade assim de comida que eu viajaria para comer e que está nos meus planos de vida é ir para o Japão, mas para comer carne de Kobe. A região de Kobe, no Japão, é a que tem a carne mais cara do mundo e a carne mais deliciosa do mundo. Então, desculpem-me os veganos, vegetarianos, mas esse é um plano de viagem que eu tenho. Mas imagina, deve ser muito bom, né? Se a propaganda deles já é assim, né? É porque o produto deve ser muito bom, né? E me convida que daí vamos lá comer a carne. A carne. Caríssima. Até lá. Bom, e se tem uma dica que eu poderia dar, então, para quem está aí durante a viagem, está planejando a sua viagem, tenta incluir pelo menos um momento da sua viagem, um restaurante típico ou algum prato, uma comida típica daquele lugar. Eu acho que é bem válido. Então você não precisa todo dia comer a comida típica do lugar que você está visitando, né? Pode comer o que você gosta habitualmente. Mas pelo menos um dia ter a experiência de ir num restaurante ali local, provar os sabores daquele lugar. Aí eu acho que você vai ter uma viagem muito interessante. Então, resumindo, o que seria proveitoso? Uma noite, não precisa ser janta, mas um almoço, num restaurante típico, né? Com a gastronomia típica aí do lugar. Um restaurante mais sofisticado, talvez, dependendo da motivação da pessoa, né? Se ela quer ir, um barzinho mais para descontrair. Boa. Que também é um estabelecimento de alimentação também. E o que mais? Vamos dar 4 exemplos aqui então. Um típico, mais requintado. Uma comida de rua. E uma comida de rua, que também pode ter a cara do lugar. E barato. E barato. E geralmente tem comida boa. O mercado municipal também tem sempre aqueles restaurantes bem legais também. Com os sabores e os aromas locais. Dá pra provar várias comidinhas. Se você tem dinheiro, se joga. Se você não tem, se joga no que você pode pagar. Se você tem vontade, planeje. Por isso que foi todos os vídeos anteriores do planejamento, né? Sempre lá tem que planejar. Então, até o Luiz falou, né, de incluir os 4 elementos. Né? Então, vamos um dia num restaurante que vai ser de comida típica. No outro dia, a gente vai tentar esbanjar um pouco e ir num lugar chique, porque a gente está viajando. Então, vamos aproveitar essa viagem e vamos num lugar chique. No outro dia, num barzinho. Isso é importante também, porque se a gente vai num barzinho, seja ele grande, pequeno, enfim, você também vai entrar em contato ali com as pessoas que vivem naquele lugar, vai ter um momento de interação que está relacionado à gastronomia, porque tem as bebidas típicas, podem ser típicas desse barzinho. Hard Rock Café, por exemplo, né, que esse daí é um restaurante temático, né? E eu acho até engraçado falar, porque apesar de aqui no Brasil, né, as pessoas se referirem mais a São Paulo e Rio de Janeiro, o único hard rock no Brasil fica em Curitiba, que é aqui no Paraná. Então olha a coincidência aí, o fato de que não, as coisas não precisam ficar só em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas em outros países tem até mais que 4 hard rocks, né? Que também é um restaurante temático. A gente falou sobre os hotéis temáticos, mas também tem os restaurantes temáticos, né? Então toda a decoração deles e tudo, fim, vai girar em torno do rock, né? Isso também é legal. Em vários lugares pelo mundo, geralmente cidades grandes, tem restaurantes temáticos bem diferentes, sabe? Desde um restaurante com tema banheiro, com tema vampiro, com tema zumbi, coisas bizarras ou coisas... Hospital. Então, aí pensa, por exemplo, você vai chegar prisão. Você vai chegar no restaurante,
o seu assento, a sua poltrona vai ser um vaso sanitário. Você vai receber o prato numa privadinha. Tem pra cada gosto, né? Isso aí pode parecer bizarro. Nossa, que estranho. Nunca eu ia num restaurante assim. Meu, vamos. Inclusive, em Las Vegas tem um restaurante que se chama Heart Attack, que é um restaurante que tem o sanduíche mais calórico do mundo, que inclusive pessoas que comeram esse sanduíche morreram de ataque do coração, porque é um lanche bem... Imagina, ele é alto, ele é muito grande, tem não sei quanto, 16 hambúrgueres, eu acho. Enfim, ele é aquele tipo assim... E o que acontece? Você chega nesse... É o maior do mundo, o maior hambúrguer do mundo. Você chega nesse restaurante que ele é temático com tema hospital. E ataque de coração. Você pede esse lanche. Se você comer tudo ele, as garçonetes te levam até o seu carro de cadeira de rodas. Não consegue andar depois. Então. Exatamente, né? Então elas te levam. E se você não comer tudo, elas te batem. Elas têm uma placa de madeira, colocam você numa posição e te dão um tapa, uma madeirada no caso, na nádega. Esse tá bem bizarro. Bem bizarro, né? Eu acho que eu prefiro a feira em Pequim com os grilos, com a cobra, comer as coisas assim diferentes. E daí quando você chega lá, você coloca o seu avental, não é nem avental, como que é a roupinha de paciente, as garçonetes são enfermeiras, e ele tem um estilo meio vintage também. Então, fica os restaurantes temáticos, né? Isso dos restaurantes temáticos é legal de pesquisar. Os exemplos que a gente deu aqui foram dos mais bizarros, mas existem outros, tipo restaurante com tema bolsa de valores. E aí o preço dos itens do cardápio vai variando, assim como varia uma bolsa de valores. Tema de safari, enfim, restaurantes temáticos são muito legais também para pesquisar e quem sabe, né, planejar uma viagem para ir. E aí, além da alimentação, também é um atrativo, né? Como a gente já citou várias vezes. E tá dentro da experiência única que o turismo proporciona para as pessoas, né? Exatamente. De vivenciar algo diferente. Então é isso, esperamos ter jantado com vocês, almoçado com vocês. Sei lá. Que estejam se sentindo bem nutridos, alimentados. A gente tentou aí ajudar vocês a tirar aquela dúvida de restaurante, que às vezes a pessoa quer sair para jantar, mas não tem opção, e eu recomendo isso: vai no mercado, compra um pão, queijo, um presunto, come, deita na sua cama, né? E fica no hotel ali, pronto, tá, acabou. Também pode. E agora, a pergunta que não quer calar. Qual é a fórmula da média? Oi? É isso, um abraço, tchau.